Bom, normalmente no início do ano, para muitas pessoas é um momento de repensar metas, reavaliar caminhos e também enxergar no mercado de trabalho a chance de um recomeço. É um período marcado por expectativas, desafios e novas possibilidades, tanto para quem está buscando uma oportunidade, quanto para quem contrata. E para explicar como se preparar para esse momento e tomar aí as decisões de forma mais consciente, eu converso agora com a Michele Guedes, que já está aqui ao meu lado, ela que é consultora de recrutamento. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Vamos então falar sobre as oportunidades aí de 2026, como que costuma ser nesse início de ano. A gente sempre fala que virada de ano já é um gatilho motivacional para mudanças, né? Em todos os aspectos aí, familiares, pessoais, mas o profissional, ele é um gatilho muito almejado por todas as pessoas. Então, ano novo, quero buscar uma oportunidade nova, quero trocar de emprego, quero buscar alguma coisa mais dentro da minha área de formação. Então, existem várias motivações. Então, as pessoas aproveitam essa mudança de ano realmente para buscar uma oportunidade. E daí é comum que o mercado fique mais aquecido, então nesse início de ano, não é? Quando o ano inicia, é normal que fique um fluxo aí maior nas oportunidades? Nós temos, Cascavel em si se movimenta muito nessa época, né? Temos feiras de agronegócio que irão acontecer, movimenta muito emprego, desde operacional até outras funções, mas em si as empresas retomam suas atividades no ano. Muitas tiram aquelas férias coletivas ali entre dezembro e janeiro. Janeiro, voltamos. Tudo tem que acontecer, né? Então, aquele planejamento que o RH tinha, ou o gestor, o proprietário da empresa, aí as coisas começam a ter um andamento diferente, né? Mas também, como eu falei, tem esses eventos na nossa cidade que acabam movimentando bastante. Sim, e tem sempre aquela pessoa que está procurando por um emprego, por uma oportunidade de trabalho. E como que ela pode, né? Você que é recrutadora vai conseguir me explicar melhor, como que essa pessoa pode se preparar para conseguir uma vaga? O mais importante é planejamento. Eu sempre cito essa palavra para você poder pensar realmente aquilo que você está buscando. Então, sair entregando currículo aleatoriamente e o que cair aqui já vai pegar, né, como algo assim que você quer seguir na tua vida. Não, você precisa se preparar. Então, o planejamento, se preparar com um bom currículo, buscar oportunidades que realmente atendam os seus objetivos pessoais, financeiros, profissionais. Hoje nós temos situações assim que as pessoas estão escolhendo emprego, porque tem muita oportunidade. Uhum. Então, cuidar com essa ansiedade, essa movimentação de muitas oportunidades e acabar escolhendo a oportunidade errada. De achar que está sobrando e daí fazer uma escolha ruim. Exatamente. Né? E no processo seletivo, hoje, como que está em relação às dificuldades? As pessoas estão tendo mais dificuldades em quê, nesse momento? Nós temos dois cenários. A dificuldade que as empresas têm de contratar no momento, né? Há 2 anos e até o pós-pandemia, criou-se uma alta empregabilidade, porque as empresas retomaram suas atividades, a economia em si precisou buscar alternativas, né? Então, nós temos os dois cenários, as empresas que têm dificuldade e pessoas que têm dificuldade de entrar num processo seletivo, ser selecionado, fazer uma entrevista e até chegar à contratação, né? Então, vamos falar dos profissionais. Eu percebo, assim, muitas pessoas talvez com falta de foco. A vaga é para um assistente financeiro, mas ela nunca trabalhou com assistente financeiro e a exigência é a atividade que já tenha realizado em outras empresas. E às vezes a pessoa não tem experiência, ela encaminha o currículo e ela é dispensada. Isso frustra. Uhum. Mas por que eu fui dispensado? Porque não há um foco na busca dessa oportunidade. Sim, e daí assim, Michele, em relação então a essa questão que a gente está vivendo, é um momento em que as pessoas estão realmente procurando mais emprego, tem mais oportunidades por ser início de ano, a gente tem aí um processo seletivo que acontece, para algumas empresas é uma entrevista só, outras empresas têm realmente várias etapas a serem cumpridas. Em relação a essa questão que você estava mencionando aqui, de que às vezes escolhe uma vaga que não teve experiência, que não sabe o que está acontecendo, a empresa tem uma expectativa de receber aquele serviço, aquele retorno, a pessoa tem a expectativa de entregar, mas daí não acontece essa conexão. Qual que é o melhor caminho para que a pessoa tome uma decisão mais assertiva no momento
momento de se candidatar para uma vaga? Se caso a empresa não disponibilizou assim, informações suficientes, questione. Mas qual que é a atividade que realmente precisa fazer? Quais são os requisitos que essa vaga precisa? Faça uma autoavaliação. Porque acontece da empresa divulgar e divulgar sem muitas informações, né? Ou lá o salário a combinar. Não, mas qual que é o salário? Para eu ver se realmente está dentro do que eu busco. Para essa questão da frustração, eu acho que acaba desmotivando muitas pessoas. Mas todas as empresas que eu encaminho, ninguém me chama, mas existe algum motivo, né? Então tem que olhar para si, no seu currículo, se as informações estão detalhadas, se as informações estão claras e se aquelas vagas que você está se candidatando, realmente você tem as informações que você precisa. Sim, e também tem que ter uma preparação, né? Porque se lá no currículo está dizendo, por exemplo, comunicativo, proativo, né? Que são coisas que geralmente tem no currículo. Clichês, né? A pessoa precisa demonstrar que ela realmente tem aquelas competências, né? Então depende muito de vaga para vaga e o comportamento também pode influenciar para que seja feita a contratação? Sim. O que nós precisamos entender é que quanto mais verdades você colocar no seu currículo, mais chances de você ser chamado. E verdades que eu falo é sobre tempo de experiência, onde você trabalhou, toda a tua construção. Mas Michele faz 10 anos. Sim, é importante, você adquiriu conhecimento, né? Então, quanto mais verdades você se autoavaliar, peça ajuda para alguém, talvez, organizar esse currículo, se você tem dificuldade, e você se autoavaliar. No que eu sou bom? Eu não sou comunicativo, mas eu tenho bastante atenção concentrada. Então, coloca atenção concentrada. Não colocar os clichês, eu sou resiliente, né? É uma palavra muito bonita e um sentido muito importante para as empresas. Mas tem pessoas que não têm, né? E normal, tudo bem, nem todas as pessoas precisam ter as mesmas habilidades e competências como todo mundo, né? Sim. Como dizem, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Pois é. Então, cada um com a sua habilidade e competência. Porque tem aqueles currículos prontos de internet, né? E eu acredito que você, como recrutadora, deve ver muita coisa repetida, né, em currículos por aí. Em questão até modelo, layout, tranquilo. Mas, assim, pessoal, cuidar muito com IA. Produção de currículo em IA. Você tem recebido muito? Recebemos. Principalmente quando se trata de funções até mais executivas. O pessoal quer deixar um currículo mais bem escrito, mais elaborado, acaba dando um Ctrl+C, Ctrl+V na íntegra e acaba não dando muito certo, né? Entendi. Como recrutador, estou mais de 10 anos no mercado, eu já sei o currículo que foi escrito pela pessoa e quando ele precisou de ajuda de uma IA, por exemplo, ou em sites de busca, copiar na íntegra aí. Então, cuidado com as informações assim copiadas da internet. E isso é um ponto muito importante, até porque quando você vai, por exemplo, fazer uma entrevista, você precisa saber falar daquilo que está ali no currículo, né? Como que é geralmente esse processo quando você recebe e vai, por exemplo, entrevistar uma pessoa? Normalmente nós já temos o descritivo, né, da vaga, as exigências, atividades e nós fazemos sempre uma entrevista já técnica das atividades e de habilidade e competência, né? Então nós precisamos ver se aquilo está compatível com aquela atividade que realmente o candidato à vaga ele fazia naquela empresa e se está compatível com o que nós precisamos no momento. Às vezes é uma questão de título, mas eu já fui um assistente de compras, mas ele não fazia a atividade que nós precisamos de assistente de compras naquela empresa. Né? Então, é essa compatibilidade que no recrutamento nós precisamos avaliar. Né? Às vezes não bate 100%, mas as habilidades e competências mais evidentes para a vaga, você pode ser selecionado e você avança nas etapas, como antes você falou, de seleção. Maravilha. E já que a gente já falou sobre a questão da construção do currículo, que é uma das etapas, comportamento, que também faz parte, em relação a como a pessoa se veste para ir a uma entrevista, existe o ideal? Existe o consenso, né, que a gente fala. O que eu dou de dica para as pessoas? Avalie a empresa que você vai fazer entrevista. Se é uma empresa um pouco mais formal, vista-se um pouco mais formal para atividade que exige uma formalidade. Mas se for uma oferta de uma vaga mais operacional, a empresa é uma empresa menor, mais simples, você pode, não que você tem que ir simples, né? Mas você pode, talvez, ir com uma vestimenta um pouco mais neutra, né? Então, imagina, você ir para uma função mais operacional e talvez ir de salto, roupa social, não combina. E uma das coisas que indiretamente
uma pessoa avalia é como você está se vestindo, se você combinaria com o ambiente. E se você ir destoando, é uma chance de você não ser contratado. Então, quando o entrevistador ou o contratante, né, ele vai olhar e falar, poxa, essa pessoa combina com o nosso ambiente, combina com a nossa empresa. Isso já é um ponto favorável. Tá? Já é algo positivo, então, mas né? É importante sempre fazer essa pesquisa da empresa antes, para entender como que você pode se apresentar em relação ao vestuário. Maravilha! E com essas dicas agora que a Michele trouxe aqui pra gente sobre como você conquistar aí a vaga dos sonhos, aquela vaga que você já se candidatou, a gente deseja aqui para você boa sorte nessa jornada e nessa trajetória. Muito obrigada, Michele, pelas informações. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Maravilha!